de fora, o que aconteceu? O que acontece com qualquer pessoa que morresse antes da ascensão, antes da ressurreição de Cristo. Jesus, como eu disse ontem, foi colocado na cruz. Pelas 3 horas da tarde, morreu. Ficou na cruz um cadáver. A alma humana de Jesus separou-se do corpo, como a alma de todos nós na hora da morte. A alma humana de Jesus ficou naquele estado chamado Sheol, que os gregos chamavam de Hades e que nós chamamos de mansão dos mortos. Atenção que mansão dos mortos não é o túmulo. Mansão dos mortos é o estado de morte, o estado da alma separada do corpo, sem poder ainda ver a Deus, sem poder entrar na glória do céu, porque os céus estavam fechados para a humanidade. Cristo veio para abri-los e vai abri-los com sua morte e ressurreição. Pois bem, Cristo então, seu corpo foi colocado no sepulcro. Sua alma humana está no estado de morte. Ou como diz o Antigo Testamento, de sono, dormindo, entre aspas. Ou seja, está no estado de derrotado pela morte. Que mistério tão grande. Procurem compreender isso. Jesus, nosso Senhor, não só morreu na cruz, mas Ele entrou na morte. Ele experimentou aquilo que todos nós experimentaremos um dia, o drama da morte. Que mistério impressionante, a vida engolida pela morte. O autor da vida, o Deus potente, agora é nada. Nesse segundo dia do tríduo, Jesus foi cadáver. O que é que um cadáver pode fazer? Nada. Totalmente derrotado, totalmente entregue à morte. Mas aqui vocês têm que entender que não é só uma questão física. A morte, como a gente experimenta, ela é dolorosa, ela amedronta, porque ela está ligada ao pecado. Nós não éramos para morrer desse jeito. Se nós não tivéssemos pecado, é certo que nós não viveríamos aqui para sempre. O ser humano jamais viveria aqui para sempre. A Escritura diz, Deus criou o homem do pó da terra e lhe deu um número contado de dias. Deus já nos criou assim. Só que isto que a gente chama de morte, se nós não tivéssemos pecado, não teria o gosto, não teria o sentido negativo, amedrontador que tem agora. A morte seria para nós bendita, a morte seria para nós como um botão que se abre em flor, como uma entrada na plenitude. Foi por causa do pecado que a morte para nós se tornou amedrontadora, dolorosa, separação dos que a gente ama, separação de corpo e alma. A morte se tornou ameaça do nada, do vazio, do salto no desconhecido. Tanto que vejam, mesmo nós que cremos, mesmo nós que amamos a nosso Senhor, às vezes quando paramos para pensar na morte, sentimos aquela repulsa, aquele medo, e nós morreremos. São Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que nós gostaríamos de nos vestir do corpo glorioso, sem ter que nos desvestirmos deste corpo mortal. Vejam, nenhum de nós quer morrer. Então a morte que Jesus enfrentou foi essa morte
amedrontadora. A Escritura diz que nós éramos escravos do diabo por medo da morte. O que significa isso? Que medo da morte é esse? Prestem bem atenção. Morte é cada perda nossa. Morte é cada coisa negativa na nossa vida. Morte é minha saudade, morte é minha velhice, morte é uma derrota que eu tenho, morte é um prazer ao qual eu renuncio, daí vem mortificação. Morte é tudo aquilo que nega, de certo modo, a minha vontade. Tudo aquilo que nega, de certo modo, os meus planos. Como a gente tem medo da morte, a gente tem medo de perder, a gente tem medo de renunciar, a gente fica escravo do diabo. Escravo do diabo pelo pecado. Eu não quero renunciar a nada. Para não renunciar àquele prazer que é uma morte, eu caio na armadilha do diabo. Para não renunciar ao meu modo de ver, que para mim seria uma morte, eu caio na armadilha do diabo. Por medo da morte, somos escravos do diabo. Por isso Jesus disse, quem não perder a vida, não viverá de verdade. Mas não é perder a vida tua, é perder a vida por Ele, com Ele. Então, o diabo nos tenha e nos tem. Se a gente tiver medo de morrer com Cristo, o diabo não será nosso patrão, nos prometendo vida, sem dar vida nenhuma. Não, você está apaixonado, mesmo numa paixão errada, vá atrás. Não se negue, não se reprima, vá. Você vai morrer para o seu amor, vá. E você vai, escravo do diabo. Não, esse negócio aqui está errado, mas vai lhe dar lucro. Vá atrás. Não se negue, aproveite a vida. E você, com medo da morte, com medo de se negar, com medo de perder, você vai atrás. Escravo do diabo. Por medo da morte, o diabo nos mantém escravos. A gente querendo segurar a vida para a gente, do nosso jeito. Uma vida que não é vida. Uma vida que não enche o coração, que é gambiarra, que é imitação de vida. Vocês sabem disso. Nada nesse mundo nos dá a vida que a gente procura. Nada.